O companheiro do Éder, né, o German Conte, também chega aí com a função inicial de titularidade, já fez aí também a sua estreia. Nós americanos já temos algumas leituras relacionadas a ele. No jogo de ontem, especificamente, estamos gravando hoje no dia 6, no domingo, porque depois eu solto alguns cortes também dessa live, João. Para quem está acompanhando ao vivo, no jogo de ontem, para quem está acompanhando nos cortes, no jogo contra o Atlético, achei que o Conte não foi muito bem. É claro que tem todo o peso aí do segundo jogo apenas, tem essa questão do entrosamento, e ele jogou nessa partida com o Lucas Cal, que acho que possivelmente ele nem tenha treinado com o Cal ali como zagueiro, né? Nesses primeiros treinamentos do ano. Mas nesse jogo de ontem achei ele um pouco perdido e errando alguns passes que realmente demonstram que é bem início de temporada, né? Porque ele errou alguns passes ontem, João, daqueles de piores momentos da carreira, assim, passes completamente sem noção, tocando, saindo pela Então, linha lateral, coisas de erros realmente bem grosseiros. Mas demonstrou que é um zagueiro físico, é um zagueiro rebatedor, é um zagueiro daquele para juntar ali no centroavante adversário, quando esse centroavante for mais corpulento, for um jogador mais físico. Eu não tenho dúvida que o Conte que vai ser o encarregado de marcar centroavantes mais físicos. Qual que é a sua visão sobre ele? Lembrando que ele jogou ultimamente pelo Bahia, foi bem também dentro dessa ideia de observar qual que é a repercussão da saída do jogador. A torcida do Bahia também fala muito bem sobre ele e ele tem contrato com o Benfica. Ele vem por empréstimo com o América, mas em determinado momento da carreira chamou a atenção do Benfica. Não conseguiu jogar por lá, não teve uma carreira, uma sequência de jogos grande por lá, mas só de ter chamado a atenção do Benfica em algum momento já demonstra a qualidade do atleta. Tô certo, João? sim, o Conte é uma contratação muito interessante. Assim, igual você comentou, essa questão de como que a torcida reagiu. Assim, até mesmo quando o Conte vai para o Bahia, né? É um zagueiro assim que o pessoal fica de olho. É um cara interessante. Assim, tem essa questão, né, igual você comentou, de pré-temporada, esses passes, né, esses erros assim, de gestos técnicos. Acredito que seja realmente, né, assim, início de temporada, o jogador tá voltando ao condicionamento, né, e aí por isso eu vejo que assim, o campeonato estadual ele é importante, né, ele tem ali, claro, várias importâncias, mas uma delas, pensando assim em América, Atlético, Cruzeiro, é realmente usar ali como um laboratório, né, para poder ganhar um condicionamento, fazer algum teste. Claro que assim o nível é diferente, né, para um brasileiro, para uma Copa do Brasil, para uma Libertadores, mas assim é um momento ali, um jogo físico, né, assim pegar um campo, por exemplo, deixa eu pensar, a gente tem, por exemplo, o jogo do Cruzeiro contra o Atlético, o campo, como é que é, assim, as condições do Sim, campo. sim. Então, assim, são fatores que atrapalham o jogo, principalmente de um time que quer ter mais aposta, que quer construir, né? O pessoal até fala assim, a gente tem um time mais qualificado tecnicamente e um menos qualificado. O time que é mais qualificado, ele é o que mais sente aquele campo, né? Sim. Pior para ele, vamos dizer assim. Então, falando sobre o Conte, é um defensor, acredito que vai fazer uma dupla de zaga bem interessante com o Éder. Assim, algumas características que eu falei para o Éder, eu vejo que o Conte também tem e que vai dar um match interessante. Por exemplo, essa proteção de área, tanto pelo alto quanto pelo chão, é um ponto legal, né? Por mais que tenha uma diferença de estatura, né? O Conte é mais alto que o Éder, mas assim, são dois defensores que realizam bem essas ações. Então, se o América precisar em algum momento defender com as linhas mais baixas, tem três opções interessantes, né? O Conte, o Éder e o Maidana. Então, assim, vai ser interessante. Às vezes, se precisar, se for da intenção do Marquinhos fazer ali uma trinca de zagueiros, igual eu falei, mas são defensores qualificados para isso. E aí a gente vem alguns pontos do Conte, assim, aquela questão que eu falava da agressividade, né? Ele é um zagueiro, assim, de porte físico, vamos dizer, avantajado, né, assim, brincando, mas Sim. ele é um jogador forte, ele gosta daquele contato. Então, por exemplo,
Eu assisti alguns jogos do Bahia no ano passado, né? Igual eu comentei, é um zagueiro assim, interessante que, por exemplo, às vezes eu queria ver um jogo para observar esse jogador, porque ele tem ali pontos interessantes, né? Sim. E assim, ele gosta daquele contato, então, por exemplo, às vezes tá ali bem colado no atacante adversário, né? Por exemplo, no jogo Bahia e Grêmio, ele fez um duelo bem interessante contra o Borra, por exemplo. Então, assim, E que ele é um é um atacante jogador. rápido. Sim, um atacante rápido, que tem ali um porte físico, né? Então, assim, ele gosta desse contato. Por exemplo, indo um pouquinho além, a gente tem o Luis Soares, atacante que passa pelo Barcelona. Ele é um jogador que ele gosta muito daquele contato. Então, por exemplo, várias vezes a gente vê que ele apoia para trás no adversário, porque ele quer aquele contato. E o Conte é um jogador que ele gosta de colar ali no atacante, ele sabe jogar dessa forma. E aí ele tem agressividade para, por exemplo, às vezes saltar a pressão, antecipar, ele é forte nesse quesito, né? Então, assim, consegue ter ali um jogo físico para poder saltar uma pressão, antecipar na frente do atacante, recuperar a posse, algo que assim eu não vejo com tanta agressividade no Éder, Sim. sabe? O Sérgio Souza tá mandando aqui, João, o seguinte, eu acho que vale uma comparação com o que a gente falou do Maidana. O Sérgio tá falando que a primeira impressão dele sobre o Conte é que é um zagueiro um pouco lento. E a gente falou aqui do Maidana, daquela questão de não conseguir render tão bem quando tem muito campo atrás dele, naquela recuperação de bola. Essa também é uma preocupação relacionada ao Conte. O Conte também pode, de repente, ter isso como um ponto negativo ou não? Então, eu vejo essa dificuldade mais no Maidana. Acredito que, assim, igual eu estava falando sobre essa questão da agressividade, porque o Conte ele consegue realmente saltar essa pressão e depois recuperar. Então, recuperar as costas, né? Assim, recuperar, recompor, vamos dizer assim. Então, não vejo essa dificuldade que o Maidana tem no Conte. Acredito Sim. que o Conte ele tá mais qualificado para esses momentos, né? De um bloco alto que o time precisa recuperar as costas, precisa correr para trás, né? Vamos dizer assim. Então, acredito que o Conte esteja acima nesse quesito, não seja um problema para ele. Entendi. Fechado. Então, fechamos a nossa análise da zaga titular. Pode falar. Só, Alisson, para dar um ponto também interessante, a questão da construção também. O Conte, assim, eu vejo que, igual eu comentei, o América vai ter ali uma possibilidade, né, uma combinação muito interessante para essa questão da construção. Então, assim, o Conte, ele consegue também conduzir, ele tem uma noção de como atrair o adversário, né, assim, como que eu posso conduzir a posse de uma forma que gere vantagem para minha equipe. Então, é um ponto interessante. E também, assim, ele consegue construir curto e longo. E um ponto interessante também é acionar colegas entre linhas, né? Entre linhas é uma região do campo, assim, a gente pode falar entre as linhas, né? Que aí a gente pensa, o sentido puro, sim, realmente, assim, tem as linhas adversárias entre as linhas, mas tem uma zona do campo que chama entre linhas, que é ali à frente da defesa e nas costas do meio campo. E assim, o jogador que sabe jogar ali, por exemplo, a gente tem o Messi, ele é rei, né, nesse espaço do campo. E o Conte, ele consegue acionar colegas nesse sentido, né, assim, nessa região do campo, que é importante, porque você quebra pressão, você coloca o colega numa situação perigosa para o adversário, então é um ponto também importante.